Em nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Emmanuel comenta na lição 21 do livro Vinha de Luz, Oração e Renovação. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos de fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é um Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te da devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Bem, a lição de hoje vem falar sobre a oração e a gente costuma trabalhar a ideia de que quando você começa a fazer oração, normalmente você começa, no mundo que a gente vive, pegando essas orações prontas, principalmente a que Jesus deixou no Evangelho de João, que é o Pai Nosso, né? Mas quando a gente começa a estudar a doutrina espírita vai dar uma nova conotação, uma nova visão sobre a oração, porque, em primeiro lugar, Leon Denis, um espírito que foi o continuador de Allan Kardec, ele vem falar assim que a oração não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. A oração tem que ser um momento de sintonia com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Deus, com esses espíritos amigos. Tem que ser momento de sintonia. E a gente não consegue sintonizar simplesmente pegando palavras repetidas que muitas das vezes o coração não está tomando parte, ou então fazendo reflexões muito breves. Então ele recomenda a gente, primeiro, vamos disciplinar a oração no mínimo quando acorda e quando dorme. Depois as outras vão começar a vir naturalmente conforme o tempo vai passando, mas no mínimo quando acorda e quando dorme. E quando a gente fizer isso, a gente dedicar um pouquinho de tempo a mais para, em primeiro lugar, a gente se dirige ao Pai, tem o agradecimento, tem os pedidos, mas logo em seguida, o que acontece? Quem começa a disciplinar a prece com frequência, em breve tempo, ela vai deixar de ser um monólogo mental, vai se transformar num diálogo mental. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que muitas das vezes você está aqui falando palavras ao vento. Parece que você está falando e ninguém está ouvindo. Mas daqui a pouco, você está pedindo pelo seu trabalho, por exemplo, uma complicação qualquer no trabalho, uma incerteza, aí de repente no meio da tua oração vai começar a vir informações sobre o seu trabalho. Então você vai falar assim, não, já que eu pensei no meu trabalho, amanhã eu vou chegar lá e vou fazer isso e isso, por que eu não faço assim, assim, assim? Ou então começa a pensar numa determinada pessoa do meu trabalho que está causando intriga, e fala, poxa, a pessoa está realmente cheia de problema, né? A gente tem que tentar ajudar essa pessoa para voltar logo ao normal. Você não se dá conta, mas na verdade esse momento de oração já está sendo um intercâmbio, está sendo um diálogo, tem muita coisa que está vindo até a gente acha que está tendo simplesmente uma boa ideia, né?
Mas as ideias no momento de oração, elas são excelentes ideias, porque elas estão sendo inspiradas por aquele a quem Jesus determinou que nos acompanhasse, que é o nosso anjo da guarda, né? Então o que acontece? Essas orações, elas são de uma importância tão grande no mundo que a gente vive, e que a gente está o tempo todo cercado de armadilhas, cercado de maus pensamentos, cercado de tanta violência. Então essa oração feita com frequência, ela te coloca em sintonia, e é uma sintonia que depois, conforme ela vai se estabelecendo, fica mais fácil, por exemplo, você estar vindo por um determinado caminho e de repente você tem aquela intuição, fala, não vou mais por esse caminho não, vou pelo outro. E vai por um caminho que você nem imaginava que você pudesse tomar e não se dá conta de que naquele caminho que você faz todo dia está tendo um assalto, está tendo um acidente, está tendo alguma coisa que realmente desaconselharia você fazer aquilo. Ou então, eu vou ser muito sincero, aqui é um puxão de orelha para mim também quando eu falo isso, tá? Costuma acontecer comigo sempre que eu estou prestes a ter um deslize qualquer, né, ter um momento de explosão, de raiva, vem aquela vozinha, mas muito suave, é uma voz que não se ouve com o ouvido, é uma voz que se ouve com a mente mesmo, e fala assim, meu filho, é isso mesmo? Por que eu falo puxando de orelha? Porque muitas das vezes eu consigo ouvir e falar, é mesmo, né? Dou aquela respirada, seguro, mas tem vezes que eu falo, peraí, igual fala com um amigo, você, não, agora não se mete não, peraí. Aí tu extravasa primeiro, fala tudo primeiro, para depois se arrepender de muita coisa que falou, né? E depois eu viro até pro meu anjo da guarda e falo para ele assim, olha só, se eu deixar isso tudo guardado dentro de mim, vai me fazer mal. Eu não estou preparado para guardar isso tudo não, então deixa eu extravasar um pouquinho também. Mas a verdade é que a gente estabelece uma sintonia que vai fazendo, olha só, a sequência que Emmanuel traz para a gente, né? Jesus espera por nossa renovação espiritual. Então, se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Será que a gente procura por conta própria? A maioria das vezes a gente procura porque está sendo intuído por ele. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Pede desculpa, ou então pelo menos, se não for perdoado, que a gente aqui dentro do nosso coração fique tranquilo, perdoa, tá bom. Não vou ficar guardando nenhum sentimento negativo. Se te desviaste da senda reta, volta para o caminho direito. Você desviar não foi a primeira vez e provavelmente, no mundo que a gente vive, não vai ser a última vez, né? Que bom que fosse a última vez. Aliás, a gente espera, né, que o nosso deslize seja tão chocante para a gente, a ponto de marcar penosamente, de maneira eu pensar assim, eu não vou nunca mais tomar esse caminho. E parece que enquanto isso não acontece, a gente continua tomando caminhos equivocados, né? Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. E ele vem falar, em qualquer posição de desequilíbrio, lembra que a prece pode trazer-te sugestões divinas. E, gente, sugestões, como é que a gente sabe quando é sugestão? Quando a gente passa pelo crivo da nossa razão e do bom senso e pensa assim, ó, eu não teria pensado isso de forma alguma. Porque eu conheço a minha natureza. Poxa, uma pessoa que me fez mal, de repente vem aquela coisa, faz uma prece por ele. Eu pensar em fazer prece por aquele que me fez mal, eu quero aquele que me fez mal bem longe de mim. Ou então, na maioria das vezes, né, sofrendo o mal que ele me fez também, para ele poder sentir na pele. Quando vem uma voz e fala, não, ao invés de desejar isso, não deseja isso não, faz uma prece, eu tenho certeza absoluta de que não está vindo de mim. Então a gente, com o tempo, a gente começa a ter essas certezas, fala, isso aqui foi ideia minha, isso aqui não foi ideia minha de jeito nenhum. E a gente vai perceber o seguinte, né, o que nossos companheiros evangélicos falam muito, né, que é intuição, manifestação do Espírito Santo. Eles falam isso quando eles reconhecem que a ideia não está vindo deles. É isso que acontece, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com eles, né? Principalmente quando a gente está na oratória, querendo falar do Evangelho, essas aventuras nossas aqui, de falar 10 minutos de Emmanuel todo dia, pelo simples fato de você estar falando do Cristo, vai vindo a intuição e muitas das vezes você fala coisa que você nem tinha noção. Aí daqui a pouco você para pensar, e é mesmo, é isso mesmo? Como é que veio? Veio por intuição. Não veio de mim, veio de quem? Veio do meu anjo da guarda. Por isso que vale a pena a gente estar o tempo todo estabelecendo o mais próximo possível essa sintonia com ele, e para fazer isso é através da oração. Então a disciplina é de cada um.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.